Olá, bom dia, tudo bem? Estamos aqui ao vivo em mais uma transmissão para o Facebook, para o YouTube, a transmissão dos bastidores do Mensagens que Chegam pela Manhã, o programa que está acontecendo agora pela webradiovagalume.com até 10 da manhã ao vivo no horário de verão. Eu acabei de abrir o programa e chamar as pessoas para estarem aqui com a gente nesse momento que tem sido uma oportunidade diária de convivência, de trocas, de compartilhamentos, de encontros, de reflexão, que é justamente a proposta da nossa rádio e do nosso programa que acabou de entrar no ar. Então você que está me vendo agora, nesse momento, né, isso obviamente que não vale para quem está vendo no YouTube, mas para quem está vendo no Facebook, às 8h08 da manhã, no horário de verão, você tem a oportunidade de me acompanhar ao vivo agora no Mensagens que Chegam pela Manhã, webradiovagalume.com. Eu estava agora falando sobre, na abertura, sobre a busca pela verdade, né? Muitas vezes as nossas discussões, os nossos conflitos, as nossas guerras, os nossos dilemas, acontecem justamente pelos lados acreditarem que têm a verdade. Essa coisa da verdade é uma questão muito ampla. A maioria das pessoas defendem que há uma verdade. Pessoalmente eu também acho que há uma verdade. Eu já disse algumas vezes aqui que eu acredito em absoluto. Eu acho fundamental a existência do absoluto para que haja uma lógica. Por exemplo, sem absoluto não existiria a ciência. A lei da gravidade é um absoluto científico, né? Deixa eu tocar a próxima música. Eu já continuo essa reflexão contigo aqui nesse nosso papo. Pera aí. É que eu estou ao vivo aqui fazendo tudo ao mesmo tempo, né? Aliás, essa é a ideia do vídeo. É te chamar a esse compartilhamento ao vivo, ver mais ou menos como é que as coisas funcionam aqui e me acompanhar. A próxima música vai entrar agora. Mensagens que chegam pela manhã. Fique à vontade entre nós. webradiovagalume.com. As mensagens não param de chegar. Bom, e aí eu estava falando sobre a verdade, né? A ciência precisa de absolutos para se conduzir. Se não houvesse no cientista, no pesquisador, enfim, a crença na lógica, no óbvio, no encaminhamento que reflete um absoluto, não haveria necessidade, não haveria condições, na realidade, de realizar experiências, chegar a conclusões teóricas ou científicas. Então nós acreditamos em absolutos. A questão, no meu caso, é que eu não tenho ideia do que significa um absoluto, uma verdade única. Ontem, por exemplo, eu estava revendo uma série que eu te indico, é uma série muito legal que está no Netflix, que é o Cosmos. O Cosmos é uma repaginagem de uma série que nos anos 80 fez muito sucesso com Carl Sagan, um expoente físico, filósofo também. Aliás, eu acho que esse é um diferencial legal, é você atrelar a filosofia à física. A física não é só um estudo frio e distante, né? Existe uma reflexão muito presente, muito clara nesse estudo, enfim. E a série Cosmos foi refeita, se não me engano, em 2014 com um ex-aluno do Carl Sagan, o Neil Tyson. E ontem eu estava vendo, os efeitos são muito legais, tal, e ele mostrando, né, os planetas, a Terra, as galáxias, e aí houve um ponto ali daquela reflexão científico-filosófica que dizia o seguinte: nós não temos ideia dos limites do universo. Tudo que nós intuímos, ou sabemos até empiricamente, é que se há um limite, é um negócio inatingível. O que nós temos de informações e dados das informações que a luz, do tempo que a luz chegou até nós, dá 14,7 bilhões de anos, mais ou menos. Esse é o máximo que nós chegamos, né? Ou que as informações de luz vieram até nós, nos indicando a idade possível do universo. Pode ser muito mais do que isso. No entanto, toda essa discussão nos traz uma referência de absoluto, né? Mas de um absoluto tão gigantesco que nessa mesma reflexão do Cosmos, o Neil propunha o seguinte: a gente às vezes intui, e esse é um pensamento meu também, que tudo que nós imaginamos ser o universo infinito, os multiversos, as dimensões, as galáxias, vivem numa bolha. E essa bolha
entre outras bolhas num oceano inimaginável. É como se tudo que nós imaginássemos, tudo que existe no cosmos fosse somente uma bolha, um átomo. Eu não tenho referências para pensar nisso. Isso não cabe nos meus valores, na minha mente, nos meus pensamentos, me indicando esse absurdo que é o universo onde nós vivemos. E é justamente diante desse dilema que eu concluo que o macro, aquilo que eu não consigo alcançar, que não entra na minha mente, ou nos meus códigos, na minha matemática, cabe no micro. Então eu olho para as coisinhas pequenas e tenho uma referência disso que é o absoluto ou disso que é a verdade. Eu vou continuar essa reflexão, mas agora na rádio. Acesse webradioVagalume.com para você ouvir. A música já está acabando e eu vou continuar esse assunto para introduzir o texto que eu vou ler já já. Já escolhi o texto antes hoje, é esse aqui, ó. Onde está a verdade? Do Mensagens que Chegam pela Manhã. Todo azul do mar. 14 bis aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã, ao vivo, na webradioVagalume.com e também no Facebook, também no YouTube, nas redes sociais e tudo mais. Tudo de bom para você que está me ouvindo agora. Eu não sei exatamente quem é você, onde é que você está. Eu sei que agora tem muita gente no Brasil e no mundo me ouvindo. Essa tecnologia de rádio pela internet é maravilhosa. Eu me lembro quando eu fazia rádio, eu comecei em 94, a Jovem Pan Sat, né? E eu me lembro que nós tínhamos naquele tempo somente uma afiliada, que se não me engano era Jovem Pan Tubarão, em Santa Catarina. E eu me lembro da nossa sensação que antes estávamos acostumados a falar só para São Paulo, né? De agora está falando para outro lugar do Brasil. O satélite nos possibilitava isso no rádio. Começo dos anos 90, primeira metade dos anos 90, e hoje essa tecnologia te abre o mundo. Então você fala para o mundo inteiro, isso é muito bom, então um beijo para você, manifeste-se. Eu quero saber quem é você, eu quero saber onde é que você está, eu quero ouvir o que você tem a dizer, eu quero ler os seus pensamentos. As nossas ferramentas estão à disposição. Você que me ouve ao vivo na rádio, me vê ao vivo no vídeo, ou me ouve ou me vê em algum outro momento, mande 5192461960 e contato@webradioVagalume.com. Para quem me acompanha no Facebook, no vídeo, eu estava falando agora há pouco sobre a verdade e sobre as pontuações de absoluto da vida. Eu dava o exemplo do universo, né, da grandeza do cosmos, para a gente tentar intuir o que de fato significa esse absoluto que nenhum de nós tem noção do que é. Nós somos seres absolutamente fragmentados, esse tem sido um ponto recorrente aqui nas nossas conversas. Não como uma diminuição daquilo que somos, né? Mas uma clareza. Você sabe que hoje, por exemplo, deixa eu ver se eu acho aqui, eu não sei, não deve estar aberto. Bom, tudo bem, eu me lembro mais ou menos das palavras. Hoje no YouTube, eu respondi a pergunta, o comentário, na realidade, de um amigo que admira o meu trabalho, que gosta de mim e tal, e dizia assim: Flávio, eu espero que você reconheça a tua grandeza e que se nivele a partir dela. Era mais ou menos isso. E eu estava respondendo para ele: meu querido, não se trata disso. A grandeza é baseada nas minhas referências intelectuais, éticas, morais, psicológicas. Eu estipulo um parâmetro, um teto de grandeza. Esse teto se impõe como um limite. E como uma comparação também. Se eu uso esse parâmetro de, abre aspas aqui, de grandeza, né, para me enxergar, automaticamente eu estipulei um teto. E é um teto muito hostil, porque ele me enquadrará nessa necessidade de ser grande. E para que eu seja grande, e me sinta grande, e me veja grande, eu preciso que haja outros menores. Então, necessariamente, essa dinâmica vai estipular níveis de comparação que automaticamente me diminuirá naquilo que eu penso ser uma grandeza. Então eu dizia para esse nosso amigo: é melhor partir do chão, das fraquezas. É melhor partir e não definir um teto. Partir de um patamar, de um chão, que é justamente a minha humanidade, a minha fragmentação. Então eu tenho céu, então eu não tenho limites. Dá para entender? Isso se vincula ao que eu estou conversando contigo sobre os absolutos e a verdade. Quando eu defino o que é a verdade, todas as possibilidades de pensamento, todos os voos que eu posso alçar, todas as dúvidas
dúvidas são importantes que eu posso ter, todas as perguntas, todas as inquietudes, enfim. Isso tudo é suprimido por uma percepção, por uma determinação, por um estipular de absoluto que agora me diz: essa é a verdade. E aí, dentro dessa configuração de comparação, uma vez que eu me entenda portador de uma verdade, seja lá qual for essa verdade, eu necessariamente vou ter que reconhecer a mentira do outro. Se eu tenho a verdade e o que você pensa é diferente do que eu penso, logo você tem a mentira. E se eu tenho a verdade e você tem a mentira, é natural que eu me encaminhe, que eu trabalhe para te demover dessa mentira e trazer para a minha verdade. Há níveis de enquadramento nesse sentido. A gente faz isso com mais violência, com mais hostilidade, com mais eloquência. Há outros que fazem com mais calma. No entanto, tanto um quanto o outro estão tentando te demover daquele mundo que é a tua verdade e te trazer para o outro mundo, que é o próprio mundo, que é a verdade para ele. E obviamente que isso vai gerar conflitos, porque se nós temos a intuição da verdade, e eu acho que todos nós, de um jeito ou de outro, nascemos com esse software, com essa intuição, com essa sensação, com esse chamariz, essa chama da verdade dentro da gente, todos nós. A interpretação disso se vincula ao que sou culturalmente, fisicamente, intelectualmente, psicologicamente, existencialmente. E é por isso que as linguagens vão ser muitas. Isso não quer dizer que seja errado. Isso não quer dizer que seja mentira. Isso não quer dizer que seja mal. São linguagens diferentes. Mas como eu sou um ser fragmentado, tudo que eu posso expressar como linguagem entra na zona da minha fragmentação, porque expõe o meu limite, demonstra o que sou, manifesta a mim mesmo e nada além disso. Portanto, cabe a cada um de nós que busca aproximar-se da verdade, entender que a verdade está nas entrelinhas e não nas palavras, né? E não nos discursos, e não nas teorias, e não nas fórmulas, e não nas teologias ou nas filosofias ou nos ismos qualquer. Os ismos, as teologias, as filosofias, os discursos, as palavras expõem a minha cultura, expõem a mim mesmo, expõem a minha articulação mental de criar frases que de alguma maneira cheguem até você. Mas elas não demonstram nada além de mim. E eu não sou a verdade. Eu sou um ser em movimento, como nós conversamos ontem aqui. Eu sou muitos, eu sou os que já fui, eu sou os que sou agora, muitos. Entre a última hora e hoje, eu já fui muitos. Falamos sobre isso recentemente aqui, portanto eu não vou repetir. Então eu não sou verdade, eu não sou absoluto, eu sou fragmento. Eu sou, no máximo, uma linguagem daquilo que porventura nós podemos chamar de verdade. E usamos muitos nomes para definir essa percepção que, repito, está de alguma maneira instalada na gente. E como a gente não tem parâmetros ou palavras objetivas e definidoras desse conceito que nos habita, conceito da verdade, a gente usa muitas linguagens. Eu estava falando agora há pouco da ciência, da cosmologia e da física. Claro, essa é uma linda linguagem para perceber isso. Mas não é a única. A filosofia, a teologia, as religiões, a poesia, a arte, os afetos, os relacionamentos, as nossas sedes, os nossos sonhos, os nossos desejos, são expressões da verdade que fragmentadamente nos habita. Agora, por nós sermos fragmentados, nem sempre a gente tem clareza desses movimentos, então a gente projeta muitas vezes esse anseio no anseio pelo consumo, no anseio pela militância religiosa, pela militância política. A gente vai projetando no chocolate, nas drogas, nos relacionamentos. Eu fico vendo às vezes casais que dizem: eu não vivo sem fulano, fulano é tudo na minha vida, fulano, fulana, fulana. Quando eu ouço esse tipo de discurso, por mais que eu respeite, por mais que eu entenda que a gente não pode viver sozinho e que é importante nós nos compartilharmos,
Mas por outro lado, eu entendo essa dependência, essa carência, essa sede como uma expressão distorcida, diminuída, deteriorada daquilo que interiormente nós abrigamos como anseio pelo céu, pela verdade. Então a gente vai usando os códigos, a gente vai usando as percepções, a gente vai usando até as pessoas para tentar entender dentro da gente aquilo que se manifesta ininterruptamente, dia e noite, nos nossos sonhos e pesadelos, quando acordamos e quando vamos dormir, quando nos inspiramos, quando olhamos uma paisagem bonita, quando nos expomos ao sol que se põe, quando nos alegramos diante da chuva torrencial que traz aquele cheiro de umidade que cai sobre a cidade, o banho de chuva, quando abraçamos alguém que amamos e pensamos que não falta mais nada, quando vemos o desenvolvimento de uma criança, de uma vida que com o tempo vai ganhando identidade, forma, vai crescendo em pensamentos, em percepções, tudo isso fragmentos, pedacinhos, expressões, carinhos, toques da verdade. A verdade que nos toca num poema, a verdade que nos visita numa música, a verdade que nos provoca num pensamento, a verdade que nos inspira num dia bom, numa tarde agradável, numa noite iluminada, a verdade que nos emociona num animalzinho, numa criança, numa demonstração de afeto, a verdade que nos toca quando chega num abraço, numa palavra, numa manifestação sincera. Verdades, o que é a verdade? A verdade que está longe do discurso daquele que diz eu sei a verdade, eu sou representante da verdade, eu conheço a verdade vos libertará. Venha para a minha religião. A verdade vos libertará, eu também penso assim. Mas me libertará entre tantas coisas da presunção de pensar que sou dono dela. A verdade é selvagem. E se a verdade é selvagem, ela não cabe em jaulas. Você pode chamar de Deus, você pode chamar de amor, você pode chamar do que quiser. Mas Deus, amor e o que você quiser chamar, não cabe em jaulas. Então toda tentativa de encurralar a verdade em jaula automaticamente desqualifica a tua verdade e faz com que ela seja somente o seu medo exposto na tua gaiola. Mas o medo não se vincula à verdade. Diante disso, eu faço uma pergunta a você: o que é a verdade? Agora há pouco, no início desse nosso papo, eu dizia a você que eu acredito em absolutos. Eu não estaria aqui conversando com você todas as manhãs, eu não tenho inspiração para isso. Ontem mesmo eu publiquei tantos vídeos, eu estou o tempo todo pensando em alguma coisa, escrevendo, publicando, fazendo vídeo. Vou lançar o meu próximo livro agora, a rádio. Claro que eu tenho que ter uma motivação para isso. E essa motivação nasce justamente desse sentir, desse pulsar, desse sinalizador aqui dentro que me indica que há uma verdade, mas olha, eu não sei qual é. Eu estou procurando, eu estou caminhando, eu estou tentando entender, eu estou juntando as pecinhas, eu estou me expondo às manifestações daquilo que eu chamo de verdade, portanto, a pergunta é refeita. O que é a verdade? Eu posso responder isso de maneira direta? Existe uma explicação lógica, única, objetiva, cartesiana, definidora, absoluta, incontestável para o que é a verdade? Alguém já chegou a essa conclusão? O que é a verdade? Se nós entendêssemos o que é a verdade, não haveria mais discussão, não haveria mais diferenças, nada. No entanto, nós continuamos nesse caminho de embates e de buscas, de tentativa, de procura, de enquadramento do que é a verdade. Então eu quero te propor refletir um pouco mais comigo sobre isso a partir do meu texto, que é um texto pequeno, aqui do livro Mensagens que Chegam pela Manhã, que justamente pergunta:
Onde está a verdade? Onde está a verdade? Ela está em todos os lugares, mas nada a detém. Está no simples e no complexo, no fácil e no difícil, naquilo que entendemos e naquilo que sequer imaginamos, no mistério, no milagre, no cotidiano, no simples, no que não damos importância. Tudo carrega um pouco dela, tudo carrega e expressa a verdade, mas nada é, em definitivo, a verdade. Inclusive nós, portadores da verdade em meios à própria contradição do ser. Não somos a verdade, mas ela, a verdade, em parte está em nós. Nós existimos nela e somos parte dela. Não se encaixota a verdade, não se apreende o que é. Por isso eu olho sempre com desconfiança quando me deparo com sistemas, com métodos, com pessoas que garantam acesso à verdade. Por isso eu desconfio de todo grupo que diz: nós temos a verdade e ela nos pertence e todos os que estão fora das nossas rodas estão condenados. A nossa mente ruidosa facilmente projeta o que não se pode projetar em um objeto, em uma pessoa, em uma religião, em uma filosofia, no que quer que seja, porque assim fica mais fácil tomar posse e controlar aquilo que eu assumo como verdade e controlar as pessoas. Controle de mentes, de almas, de gente, pessoas que o seguem, dizendo: são meus e a verdade é minha. Então o ego, a vaidade, se sacia, se sente importante, vira referência diante dos pobres coitados que não conhecem a verdade, como eu conheço. Esse, mesmo que não saiba, mesmo que não assuma, está longe do que chama de verdade. A verdade não se expressa unicamente em um tema, pelo contrário, se expressa de várias maneiras. Por muitas linguagens, não se prende a um código, uma cartilha, um manual, uma corrente. Quem se prende a qualquer uma dessas coisas, achando que está fixado na verdade, ainda não aprendeu que a verdade não é fixa. Ela se movimenta, se expande, caminha sempre. Todos nós podemos experimentar fragmentos da verdade, uns mais, outros menos. Todos podemos nos expor a ela, uns um pouco mais, outros um pouco menos. Depende da sua sensibilidade e atenção e disponibilidade de perceber. É uma questão de percepção. E o que define esse mais ou menos está longe de ser a minha capacidade ou possíveis méritos como potencial portador da verdade, mas sobretudo a minha capacidade em perceber o simples, em olhar o cotidiano, em experimentar no hoje, no agora, a verdade que irradia de tudo, até na contradição, até na dor, até do que eu chamo de mentira, até mesmo de mim. Quem é que tem olhos para ver? Voltamos só para cá. Aliás, eu estou tocando uma música na rádio agora da Ana Vilela. É uma música que fez sucesso, está fazendo sucesso na última semana aqui no YouTube. A Ana sabe que está tocando aqui na rádio e tocou de maneira muito especial aos ouvintes. Se você estiver ouvindo a rádio, acompanhe também agora, tá? Chama Trem Bala. Mas olha, eu te convido a seguir essa reflexão no seu cotidiano, especialmente ao se relacionar com a vida, entendendo que cada experiência cotidiana de vida que você vai ter daqui para frente é uma possibilidade de contato com aquilo que nós chamamos de verdade. A verdade está nos insetos, a verdade está nos mendigos, a verdade está nos gênios e nos débeis. A verdade está nos corretos e nos incorretos. A verdade está nos éticos e nos antiéticos. A verdade está no moral e no imoral, no belo e no feio. Portanto, tenha olhos para ver
E quanto mais sensibilidade você tiver para se expor e se expandir a esses movimentos, a esses toques de verdade, mais rica será a sua consciência e mais ampla a sua percepção de vida e de si mesmo. Tá bom? Continuarei falando sobre isso e assuntos correlacionados aqui na rádio. Participe, contato@webradiovagalume.com. O e-mail vai mudar em breve, daqui a pouco vai mudar o nome da rádio e eu vou avisar isso mais tarde aqui pela rádio. E o nosso WhatsApp 5192461960, tá bom? Em 1 minuto eu volto pro ar e retomo o nosso papo. Um beijo para você, obrigado pelo seu carinho, pela sua presença, pelos comentários que mais tarde eu vou ler aqui nessa transmissão ao vivo. É muito bom mesmo me relacionar contigo. É muito bom saber que tem muita gente querida aí, de verdade, tá? Um beijo, se cuida e acesse webradiovagalume.com. A gente continua até 10 da manhã ao vivo aqui pela rádio. Até lá.